é o nosso Deus. Irmãos, hoje cedo nós começamos a fazer algumas exposições dentro do livro de Jeremias. Eu falei cedo sobre o capítulo 1, na verdade, bem voltado para a vocação do profeta em meio ao chamado que Deus havia lhe dado para pregar no contexto de Judá e de Jerusalém, nação de Israel como um todo, embora o reino dividido. E pudemos ver ali algumas questões. E agora eu quero compartilhar o capítulo de número 2 de Jeremias. Então abra a sua Bíblia no capítulo 2, onde nós vamos estar fazendo a leitura do texto e a exposição a seguir da palavra do Senhor. Estejam atentos do verso 1 ao verso 13. Jeremias capítulo 2. Jeremias capítulo 2, verso de número 1 ao verso 13. Acompanhe a leitura da palavra do Senhor. Se você está sem Bíblia aí, se aproxima de quem está perto aí, alguém compartilha uma Bíblia para que você acompanhe. A mim me veio a palavra do Senhor dizendo: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor: lembro-me de ti, da tua afeição quando eras jovem, do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que não se semeia. Então Israel era consagrado ao Senhor, eram as primícias da sua colheita. Todos os que o devoravam se faziam culpados, o mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias de Israel. Assim diz o Senhor: que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos e se tornando nulos eles mesmos, e sem perguntarem: onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto, por uma terra de ermos e de covas, por uma terra de seguidão e sombra de morte, por uma terra em que ninguém transitava e na qual não morava homem algum. E eu vos introduzi numa terra fértil, para que comesses o seu fruto, o seu bem, mas depois de terdes entrado nela, vós a contaminastes na minha herança, fizestes abominação. Os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram. Os pastores prevaricaram contra mim. Os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisas de nenhum proveito. Portanto, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos de vossos filhos pleitearei. Passai as terras do mar, de Chipre, e vedes, mandai mensageiros a Quedar, e atentai bem, e vede se jamais sucedeu coisa semelhante. Houve alguma coisa que... houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Leiam comigo, por favor, verso 12 e 13. Todavia, o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficai estupefados, diz o Senhor. Pois 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. Bendito o eterno Deus. Momentos preciosos no culto de adoração, de confissão, momentos de ações de graças, de intercessão, de consagração de dízimos e ofertas. Mas quando a palavra é lida, é o Senhor quem fala conosco. Até então nós nos dirigimos ao Senhor através dessa expressão de culto por meio de Jesus e na ação do Teu Santo Espírito sobre nós. Mas agora, quando a palavra é lida e pregada, é Deus quem fala, é a boca do Senhor falando conosco, nos orientando, nos consolando, nos enchendo, nos advertindo, nos exortando ao caminho do Senhor.
Ó Deus, esteja comigo, esteja com os irmãos, na mesma proporção do Espírito que me deu o entendimento da palavra, traga também entendimento da palavra aos irmãos. Do mais simples, ó Deus, ao mais adulto, ao mais jovem, todos nós compreendamos a palavra do Senhor nesta hora. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, se eu desse um tema para essa fala aqui nesta noite, seria onde tudo começou na vida do povo de Deus. Onde tudo começou? Uma pergunta. E nós poderíamos pensar também onde tudo começou nas nossas vidas. Onde tudo começou em relação a Deus, ao Evangelho, à palavra, às Escrituras, ao entendimento da fé. Onde tudo começou? Mas aqui, irmãos, Deus quer fazer lembrar onde tudo começou, porque o povo hebreu, naquele contexto, Judá e Jerusalém, nação de Israel, que eram o povo escolhido de Deus, havia esquecido onde tudo havia começado. Então faz sentido fazermos essa pergunta. Nós vimos, irmãos, hoje pela manhã, como tudo começou na vida de Jeremias. Jeremias era filho de um sacerdote, Ilquias. Ele morava a 5 quilômetros de Jerusalém, numa vila chamada de Anadote. Era uma vila praticamente onde residia os sacerdotes. Era um condomínio de sacerdotes, digamos assim, se atualizássemos essa informação. E nós vimos 5 situações sobre a vida de Jeremias, né? Jeremias significa aquele que é designado, aquele a quem o Senhor designa, a quem o Senhor envia, aquele a quem o Senhor comissiona. Jeremias é esse, irmãos, então, que nós vimos 5 situações hoje pela manhã sobre o seu chamado que precede o seu nascimento, que Deus o conhecia antes, muito antes da fundação do mundo, e Deus conhecia após a sua concepção, onde no ventre materno ele estava ali no ventre, e Deus já sabia quem era aquele homem. Nada acontece por acaso, nenhum nascimento acontece ao acaso, né? Jeremias era esse que o Senhor o conhecia. Segundo, Jeremias, quando recebe esse chamado de Deus para servir o Senhor nesse contexto de caos, de paganismo, tal qual nós falamos hoje pela manhã, no espírito da época, né? Na expressão que nós usamos em alemão, des Zeitgeisten, que é uma expressão espírito da época, que refere-se a toda uma questão sociológica, religiosa, filosófica, espiritual. O espírito da época naqueles tempos, irmãos, estava revelando que a nação de Israel estava em frangalhos, estava num verdadeiro caos, num verdadeiro abismo. E nesse caso, quando Deus chama Jeremias para ser o profeta diante desse quadro, ele tem as suas desculpas. E nós vimos hoje pela manhã que ele deu 2 desculpas. Eu não sei falar, eu não passo de uma criança. Nós temos que ser crianças, sim, na malícia, mas maduros na fé. E ele estava usando a ideia de que ele era um tolo, um imbecil, um incapaz, para não fazer aquilo que Deus estava o comissionando a realizar. Nós vimos também que Deus dá uma advertência ao profeta e demonstra que seu argumento era fraco. Porque ele disse, olha, ainda que os sacerdotes, os profetas, ainda que todos estejam contra, eu estou contigo. E isso basta. Isto é o suficiente para que você faça aquilo que tem que ser feito. Nós vimos também, irmãos, que Deus encoraja Jeremias. Porque todas as vezes que nós temos uma missão e ela é maior que nós ficamos assombrados e temos medo. Por mais simples que seja essa missão, construir uma família, lidar com a profissão, tomar uma decisão, isso pode nos expor a medo, e o medo nos paralisa. E Jeremias ficou um tanto paralisado, ficou um tanto acuado com aquele cenário todo de ter que enfrentar todas aquelas questões do paganismo da nação de Israel, e ele ser o porta-voz de Deus, ele teve medo. E Deus falou, eu estou contigo, não temas, a minha presença é contigo. Deus encorajando Jeremias.
E por fim, Deus fortalece a consciência e a convicção acerca da sua consagração, falando: Jeremias, eu te consagrei, olha, desde o ventre materno, e eu te constituí profeta entre as nações, mostrando que Deus tinha um plano, e nada do que Deus faz em seu plano pode ser absolutamente frustrado, muito pelo contrário. Deus, ele vai até o fim no seu plano. E amados, então nós vimos isso hoje pela manhã. O capítulo 2, ele tira o foco de Jeremias e vai destacar o relacionamento de Deus com Israel. Então, está falando da vocação do profeta. O 2 agora está falando do que aconteceu com aquele povo. Deus faz um comparativo entre o passado e o presente, aqueles dias em relação à nação de Israel. E na sua perfeição, na perfeição de Deus, Deus estava estava atento a tudo que estava acontecendo acerca daquele povo. Na perfeição de Deus, estava tudo muito vivo em relação a como, de que maneira Israel havia sido chamada para servir ao Senhor. Então, da mesma forma que no capítulo 1 tem a vocação de um homem, no capítulo de número 2 tem a lembrança da vocação de uma nação. E nós poderíamos pensar, tem a lembrança da vocação de uma igreja, de um povo que é chamado, de uma família que é chamada para servir ao Senhor, a partir da família de Isaac, que Isaac tem Jacó e Esaú, e aí Deus, por meio da descendência de Jacó, levanta as 12 tribos para formar um povo, uma nação, e dá uma terra para eles, uma terra que o Senhor haveria de manifestar. Irmãos, então, na sua imutabilidade, na imutabilidade de Deus, Deus não havia mudado em absoluto, porque Deus não muda e não tem nenhum tipo de variação de mudança. E o que nós temos que perguntar aqui no capítulo 2, por que Israel mudou? O que levou Israel a mudar? O período aqui em que nós estamos lendo o texto é o período que se destaca entre 627. O que aconteceu? Deus mudou desde a fundação do mundo? Deus mudou depois que o pecado entrou? Deus mudou? Não, Deus não mudou. O que havia mudado era a nação. E é nesse contexto, irmãos, que Deus quer fazer lembrar o povo algumas coisas. Como Deus também quer nos fazer lembrar muitas verdades as quais nós esquecemos. Então, primeiro aspecto, Deus se lembrava da afeição e do amor como o amor de uma noiva. Então, quando Deus olhava para Judá e para Jerusalém, ele se lembrava, tal qual o texto diz aqui no verso de número 2, vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, assim diz o Senhor, lembro-me da tua afeição quando era jovem, e do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que se não se semeia. Deus tinha uma lembrança tremenda, muito viva, do que tinha acontecido com aquele povo que não era nada. Amados, Israel tornou-se vislumbrada agora com aquele amor, com aquela compaixão, com esse primeiro amor. E a referência, quando nós temos aqui o amor de noiva, faz pensar na aliança. Faz pensar na aliança. Então, temos que nos perguntar, quando Deus pôs uma aliança nas mãos de Israel? Quando Deus pôs uma aliança nas mãos de Judá e de Jerusalém? Ele está falando assim, olha, quando eu pus uma aliança no vosso dedo, você ficou tão encantada, você tinha afeição para comigo, você tinha amor para comigo, e você me seguia até no deserto, até na dificuldade você caminhava comigo. Porque deserto é sol caustigante durante o dia, é frio terrível à noite, fora as serpentes e os riscos que se tem num contexto de deserto. E Israel enfrentou e seguiu e andou com o Senhor. E o Senhor está dizendo, olha, vocês tinham afeição, vocês tinham amor, e na dificuldade vocês me seguiam. Eu me lembro tremendamente disso, vocês eram assim. Irmãos, Deus havia, quando nós nos lembramos de aliança,
Deus havia feito aliança com Adão e Eva, e na teologia a gente chama isso de pacto das obras. Quando Deus, a partir do capítulo 2, estabeleceu aquele princípio de que eles não comessem da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, enquanto eles não comessem, eles preservariam toda a integridade, de santidade, de perfeição, de inteligência, de criatividade que Deus havia dado para eles, de maneira plena, liberal. Mas o dia que eles comessem do fruto da árvore do conhecimento do mal, eles experimentariam 3 reveses terríveis: a morte física, a morte espiritual, a morte eterna. E Adão e Eva quebraram essa aliança, desobedeceram. Nós sabemos, Gênesis 3 nos ensina isso. Irmãos, então aqui nós vemos Deus sendo fiel à aliança, mas ao mesmo tempo nós temos agora Adão e Eva quebrando essa aliança. Mas Deus é insistente. Deus é um namorado, é um noivo, é um marido insistente que quer o amor da sua noiva, e a sua noiva é Israel, a sua noiva é Judá, a sua noiva é Jerusalém. Deus havia então prometido em Gênesis capítulo 3, verso 15, uma nova aliança, que haveria de acontecer no tempo e na história. Uma aliança em que Deus diz que haveria de enviar um descendente da mulher para pisar a cabeça da serpente. E aí ele faria uma nova aliança, não mais com Adão, não mais com Eva, porque eles quebraram. Aquela aliança foi desfeita completamente a ponto de serem expulsos. Houve um divórcio, separação, expulsos da presença de Deus, expulsos daquele lugar de primazia, o jardim. Agora o que acontece, irmãos? Deus tem que fazer uma aliança com o seu filho, alguém da sua própria natureza. Enquanto Jesus não fosse manifestado ao mundo, Deus didaticamente vai mostrando para o homem, para a humanidade, acerca de pequenas alianças que ele vai fazendo até chegar na aliança maior. E, amados, nós temos na história, por exemplo, Deus fazendo aliança com Noé. Você se lembra ali em Gênesis capítulo 6, quando Deus diz que ele haveria de construir uma arca, colocar a sua família, e o Senhor haveria de mandar chuva forte, intensa, e toda a raça humana seria dizimada. Mas Deus fez uma aliança. Noé é homem íntegro, reto, temente a Deus, né? Homem cheio de graça. E nesse sentido, irmãos, a Bíblia nos ensina isso, que Deus fez essa primeira aliança. Mas depois Deus faz uma nova aliança agora com Abrão. E essa aliança, Deus chama Abrão em Gênesis capítulo de número 17, diz para Abrão que ele deveria tomar para si todos os machos e ao 8º dia circuncidar. Essa será a aliança. E Abraão cumpre essa aliança, e Deus cumpre essa aliança. Um terceiro momento dessas outras alianças que foram feitas, aliança com Moisés. Quando Moisés sobe ao Sinai, e ali durante 40 dias, 40 noites, ele está em plena comunhão com o Senhor, e o Senhor ministra ao coração de Moisés, dita para ele, escreve nas tábuas da lei a palavra do Senhor, e dá a lei do Senhor, e dá a instrução que haveria de trazer vida por meio da obediência. E Deus faz uma nova aliança agora com Davi. E essa aliança descrita no Salmos 89, verso 3, essa aliança nos ensina, irmãos, que o Senhor diz assim: fiz aliança com o meu escolhido, e jurei a Davi, meu servo, para sempre estabelecerei a tua prosperidade e firmarei o teu trono. Fiz aliança com o meu escolhido. Deus faz uma aliança com Davi. No entanto, Atos capítulo 13 fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Então, aliança com Noé, aliança com Abraão, aliança com Moisés, aliança com Davi, mas essas alianças, irmãos, eram alianças imperfeitas. Não se esqueça da pergunta: quando é que Deus colocou um anel nas mãos de Israel? Quando é que Deus firmou aliança e colocou uma aliança? Deus fez uma promessa em Gênesis 3,15 que haveria de cumprir, enviando Jesus, o descendente da mulher, para pisar a cabeça da serpente. Deus é um noivo que faz a sua promessa.
E no tempo e na história vai se desenvolvendo para que didaticamente se aprenda acerca dessas alianças e das imperfeições dessas pequenas alianças, porque o homem não consegue cumprir nenhuma delas de maneira plena. E por fim, irmãos, Jesus se estabelece como aquele que vem ser o mediador da nova aliança. Na plenitude dos tempos, Jesus Cristo vem. As 4 alianças apontavam para a aliança da graça, para a aliança maior, não feita mais com o homem, não feita mais através de rituais, mas feita por meio da morte de Jesus Cristo, do seu sacrifício na cruz. E a pergunta é: Israel, quando o Senhor colocou uma aliança no vosso dedo? Quando Deus fez essas alianças. E Deus o tempo todo está cumprindo essas alianças. Nos dias de Jeremias, irmãos, como disse, em 627 aproximadamente, Deus estava dizendo: eu quero me relacionar com vocês, mas vocês só sabem rejeitar e quebrar alianças. Deus se lembrava da afeição, Deus se lembrava do amor, Deus se lembrava que naquele primeiro encantamento com Deus, Israel ia até para o deserto com o Senhor. Mas o tempo passou, irmãos, Israel agora estava quebrando a aliança com o Senhor. É nesse cenário que nós temos o capítulo 2. Deus se lembrava da consagração e dos bons resultados, dos frutos desse relacionamento. No verso de número 3, o nosso Deus, ele diz assim: então Israel era consagrado ao Senhor e eram as primícias da sua colheita. Todos que o devoravam faziam culpados, o mal vinha sobre eles. Ou seja, Israel estava tão conectado com Deus, tão aliançado com o Senhor, que quando alguém tentava fazer algum mal contra o povo hebreu, irmãos, o mal vinha sobre os inimigos. Quando o Egito tentou fazer um mal contra o povo hebreu, eles foram dizimados ali no mar com Faraó e seus cavalarianos. Quando todos os povos inimigos, jebuseus, fariseus, gigaseus, filisteus, se levantaram contra o povo hebreu, todos eles eram derrotados, porque estavam mexendo naquela que é a menina dos olhos de Deus, Israel, o povo de Deus. Hoje a igreja, hoje você. E Deus está dizendo: eu me lembro da consagração, dos bons resultados, dos frutos. Irmãos, gente, 3 Cs: consagração, compromisso, colheita. À medida que eles se consagravam, eles tinham compromisso. À medida que tinham compromisso, tinha resultado. Era o ciclo de coisas boas, de bênçãos e resultados de Deus para Israel. Eles se consagravam, como quando o Senhor diz a nação de Israel por meio de Josué: santificai-os para amanhã, porque o Senhor fará maravilha no meio de vós. Enquanto tinha pecado escondido na tenda de Acã, não houve vitória. Mas à medida que o povo se consagrou e entendeu que o chamamento que havia sobre eles era para santificação e para servir o Senhor, irmãos, eles se consagraram, passaram a ter compromisso e teve primícia, colheita, resultado. Quando nós nos consagramos a Deus, irmãos, há compromisso e grandes resultados, primeiro espirituais. E se os materiais vierem, amém, louvado seja Deus. Mas que você tenha essa consciência que Deus está falando: eu me lembro da vossa consagração. E todos quantos tentavam se levantar contra vocês, eles eram destruídos. O próprio Deus diz: quando vocês se consagram, a colheita vem. Quando vocês se consagram, as primícias vêm. Quando vocês se separam do pecado, as primícias vieram. Deus protegia Israel, Deus era adorado pelos israelitas, Deus se agradava do seu povo e até então tudo corria bem. Aí a pergunta vem, irmãos, quando as coisas mudaram? Quando as coisas mudaram? Cronologicamente, podemos afirmar que o declínio espiritual, naqueles dias, no contexto de Jeremias,
ocorreu após a morte do rei Josias. O rei Josias foi um rei que fez o que era reto perante o Senhor, andou nos caminhos do Senhor e achou o livro da lei que havia sido perdido. E quando Ilquias tomou o livro e passou a informar ao rei que o livro foi achado, o rei rasgou as suas vestes num estado de humilhação, de quebrantamento. E por meio dessa intervenção desse rei Josias, ele expurgou e exterminou, despediu os médios que estavam na igreja, no contexto de Israel, os feiticeiros que estavam dentro da nação de Israel, influenciando o povo naquilo que era perversidade. Porém, irmãos, Deus havia dito para que não fizesse aliança com o Egito. E o rei Josias não fez aliança com o Egito. Porém, nesse momento, algo extraordinário acontece, porque o rei Neco, o rei do Egito, luta contra Judá, contra Jerusalém, e extermina, e assassina o rei Josias. Após o rei Josias, irmãos, outros reis vieram, Joacás, Joaquim, Zedequias. Esse foi o pior, porque foram reis que abriram espaço para a profanação do templo, para a profanação do culto, para tudo quanto era contrário à vontade do Senhor. E é nesse cenário da presença de Jeremias, em que o rei Zedequias está governando, é que há um declínio moral, há um declínio ético, há um declínio religioso, um declínio espiritual, e o espírito da época começa a ser um espírito de paganismo diante de uma nação que foi chamada para servir ao Senhor. Terrível, triste isso, irmãos. Nós temos que fazer uma leitura se os nossos dias têm sido um tempo de declínio ou se tem sido um tempo de avanço. Se tem sido um tempo de declínio, nós precisamos nos consagrar mais ao Senhor. E a consagração é algo tremendamente, genuinamente, exclusivamente espiritual. Não é fabricada, não é manipulada, é estritamente espiritual, porque consagração tem a ver com oração, consagração tem a ver com o abandono do pecado, consagração tem a ver com fazer a vontade de Deus, consagração tem a ver com o amor à palavra, as verdades do Evangelho, consagração tem a ver com quebrantamento espiritual, em reconhecermos, tal qual nós lemos no Salmo 51, renova dentro de mim, um espírito inabalável, cria em mim um coração puro, um coração novo. É gente quebrantada. Consagração, irmãos, acontece e os resultados vêm com famílias separadas para o Senhor, com jovens, com homens e mulheres, com uma igreja santa separada para servir o Senhor, com alegria no coração, não com peso. Israel estava vivendo tudo o contrário, irmãos. E Deus falou: eu me lembro que quando vocês me buscavam, vocês tinham afeição por mim, vocês me amavam, vocês me seguiam até em situações difíceis. Mas o tempo passou, irmãos, e Israel agora estava nesse quadro, em grande declínio. Deus pergunta ao povo, por meio de Jeremias. Deus faz uma pergunta para o povo. Verso de número 5, o Senhor diz assim: assim diz o Senhor, que injustiça acharam os vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos, e se tornando nulos e eles mesmos. Presta atenção. Você estava atento, nós lemos aqui no início do nosso culto, Salmos de número 115. Se lembra disso? Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o vosso Deus? Israel dizia: no céu está o nosso Deus, e tudo faz quanto lhe agrada. Depois Israel, através da canção, da poesia, vai dizer: olha, as outras nações buscam falsos deuses, que têm boca e não falam, que têm olhos e não veem, que têm ouvidos e não escutam, que têm mãos, mas não apalpam, e som nenhum lhes sai
da garganta. E aí o poeta ele fala: torne-se semelhante a esses deuses falsos, todos quantos assim o fazem também, buscando e depositando a sua confiança neles. Vão ser nulos. O que Deus está dizendo aqui, irmãos? Deus está falando assim: que injustiça acharam vossos pais em algum momento da história para se afastarem de mim. É como se Deus estivesse sendo posto no banco dos réus e dizendo assim: olha, o que eu fiz? O que eu fiz de errado para que vocês se afastem de mim? Para que vocês não me busquem mais? O que eu fiz? Né? Então, irmãos, isso nos faz lembrar essa questão do Salmo de número 105, porque Deus está mostrando, olha, o resultado desse afastamento faz com que eles se tornem nulos nos seus próprios pensamentos. Eles se tornaram nulos, eles se afastaram de mim, buscando a nulidade dos ídolos. Eles haviam esquecido do Senhor, irmãos, do Deus que os fez subir do Egito e libertou. Eles haviam esquecido do Deus que os guiou no deserto, maná, codornizes, com as águas que saíam das rochas. Eles esqueceram que o Senhor os guiou em momentos difíceis, nos caminhos ermos, nas covas, na seguidão. Eles esqueceram que o Senhor os livrou do vale da sombra da morte. E esse Deus que eles esqueceram havia até então introduzido esse povo ajuntado no Egito, que caminha agora durante um bom período de tempo, que poderia ter chegado em 2 semanas. Eles chegam na terra prometida, na terra fértil, e ali Deus lhes dá tudo quanto havia dito que faria. A terra fértil que mana leite e mel. Estão salvos, abrigados, acolhidos. Amados, essa poderia ser a sua história. E essa poderia ser a minha história, a nossa história em relação ao Evangelho. De quando nós estávamos lá atrás no mundo, sem entendimento, sem que o Evangelho chegasse na nossa vida, sem que Cristo fizesse parte da nossa construção de fé. E de alguma forma poderia ser parte da nossa história o fato também de o Senhor estar nos perguntando: mas eu me lembro que você tinha afeição, você tinha amor, você me seguia, mas o que está acontecendo? Irmãos, depois dessas histórias em que o povo hebreu se apossou da terra, houve acomodação, assimilação, contaminação e abominação. Parece que quando tudo estava bem, eles entraram numa zona de conforto, se acomodaram, assimilaram as questões das nações pagãs, se contaminaram com as coisas das nações pagãs e trouxeram para si a abominação. O resultado: sacerdotes, pastores, profetas contaminados, e por conseguinte a nação estava contaminada e servindo a Baal. A Baal, eu disse hoje cedo, a palavra Baal, né, Balins ou Baal, no hebraico a palavra Baal significa meu dono ou meu marido. É uma referência também de quando uma esposa refere-se ao seu marido. É o meu Baal. Né? Então, quando Israel está falando assim, olha, nós estamos dando as costas para Yahvé, para o Deus da montanha, para o El Shaddai, para Jeová Nissim, o Deus da bandeira, né? Jeová Tsidequeno, o Deus da justiça. Quando Israel está dando as costas para Deus, eles estão de frente, irmãos, para o pecado da idolatria, do paganismo. E agora estão dizendo que não mais aquele Deus que havia libertado Israel do cativeiro egípcio, mas agora eles tinham um outro dono. Veja que incoerência, que absurdo. Eles estão dizendo, agora Baal é o nosso marido.
Baal é o nosso dono. Irmãos, eu concluo com algumas reflexões e você esteja atento. A conclusão de Deus sobre todo esse cenário. Primeiro, o povo havia trocado a glória de Deus por coisa de nenhum proveito. A glória de Deus é a presença de Deus. A glória de Deus é a graça, é a misericórdia, a compaixão, é o amor dele por cada um de nós. A glória dele é o cuidado, é a sua providência. A glória dele é a salvação que ele nos oferece. Então, Deus está dizendo para nós, irmãos, no verso de número 11, houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Olha só, Deus está dizendo, todavia o meu povo. Olha, não sei se você consegue ver o peso disso. O meu povo, diz o texto, trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum valor. Deus chega a essa conclusão. Segundo, o povo praticou o mal de deixarem a Deus. Deus está dizendo assim, olha, eu me personifico como um manancial de águas. Um manancial. Né? Nesses dias que eu estava de férias, eu fui numa região que alguns jovens daqui da igreja conhecem, em Conceição do Ibitipoca. Quem conhece aqui? Quem conhece? Eu estava lá, passei um dia maravilhoso lá. E lá tem muita água. Água descendo nas cachoeiras, descendo, fica perto de Lima Duarte. Fica 90 quilômetros de Juiz de Fora, muito perto de onde os meus pais moram, por isso que é fácil de ir lá. E também muito baratinho, R$10 você entra lá. Gente, muita água. Água. E a Bíblia fala que Deus está dizendo assim, que ele se personifica como um manancial de águas. Se eu sou uma fonte de água, e água é vida, e água descedenta, com água a gente sobrevive, sem água a gente morre. E Jesus diz, eu sou água viva. Quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der será uma fonte a jorrar para a vida eterna. Em outro momento, as Escrituras nos ensinam que quem crer no Senhor vai fluir no interior rios de água viva. Deus está dizendo, eu sou a fonte de água, eu sou aquilo que dá existência para a nação de Israel, eu sou aquilo que dá existência para a igreja, eu sou aquilo que dá existência para a família, eu sou aquilo que dá existência para a nação, eu que sustento, de mim é que flui tudo isso. Porém, irmãos, a Bíblia vai nos informar que o próprio Deus, na sua conclusão, está dizendo assim, olha, mas o povo deixou essa fonte que sou eu, para que com as próprias mãos cavassem cisternas, poço. E quando eles cavam um poço, a água que sai de lá é uma água saloba, é uma água barrenta, e uma água que não se sustenta, que o poço não retém essa água. Aí, irmãos, nos faz pensar que Deus está dizendo, olha, seria tão fácil se vocês confiassem, depositassem em mim a confiança, mas vocês querem andar com suas próprias mãos, com seus próprios pés, com seu próprio esforço, e quando vocês fazem isso, vocês cavam cisternas rotas, que não retêm água. Isso é um grande embate, irmãos, entre a soberania de Deus e o livre-arbítrio. É um grande embate entre aqueles que falam assim, eu faço do jeito que eu quero, eu ando do jeito que eu quero, eu vivo a vida na minha perspectiva, eu não preciso de Deus. Tudo bem, cisterna rota. Pode até chegar a ter 70, 80, ser rico, ser próximo, ser inteligente, ser capaz, mas quando chegar no juízo, não tem nada. Não tem nada. O Senhor está falando assim, ó, o meu povo me deixou como manancial para cavar cisternas rotas. É como se Deus falasse, meu povo
não quer mais a minha ajuda. Eles não querem mais a minha presença. Eles não se saciam mais comigo, mas se saciam com seus próprios esforços. Irmãos, o povo cavou com as próprias mãos cisternas rotas. Poço que dá água saloba, água choca, não parava e não continha água. Não se saciavam agindo com seus próprios esforços. Deus plantou uma nação para ser uma nação que produzisse uma vide, uma vinha boa, um bom vinho, uma boa uva. Mas o Senhor está dizendo, olha, eu plantei uma vide excelente, mas agora eu vejo que se tornou uma vide brava, uma vide brava. Está amargo, está azedo, não dá. O que, irmãos, nos faz pensar nesse texto é que Deus é insistente. E a insistência de Deus, ela se manifesta no verso de número 32, quando ele fala assim, todavia o meu povo se esqueceu de mim por dias sem conta. E o Senhor diz, no verso 35, eis que entrarei em juízo contra ti. Porquanto Deus diz, eis que entrarei em juízo contigo, porquanto dizes, não pequei. Entrar em juízo, irmãos, é quando Deus, mediante a ação do seu poder, do seu Espírito, Ele insiste em nossas vidas para que nós reconheçamos que nós erramos. Você se lembra de João, capítulo de número 16, fala assim, que o Espírito Santo, ele nos convence de 3 coisas. Quais são? Pecado, justiça e juízo. Deus está falando assim para a nação de Israel, eu vou entrar em juízo contra você. Mas Deus não é aquele que quebra a cana que está quebrada e nem apaga o fogo, ainda que seja pequenininho, uma fagulha. Não apaga a torcida que fumega. Deus é um Deus que entra em juízo porque Ele tem um plano de nos trazer para Ele de volta sempre, 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 sempre. Porque Ele não abre mão de você, como Ele não abria mão de Israel. Nós vamos ver depois, em outros momentos da história, o quanto Israel estava ainda distante do Senhor. Mas Deus está dizendo, esse povo é meu. Essa nação é minha. Eu os separei. E ainda que eles sejam como um vaso quebrado, eu faço outro. Amém, igreja? Que nós façamos boas escolhas. Dentre elas, que a nossa escolha, que a nossa escolha seja o manancial de fonte de água viva, para que nós sejamos dessedentados, refrigerados, cuidados, dia após dia. E que Deus tenha misericórdia de nós, se nós estamos andando como esses que têm dado as costas para o Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós, se nós estamos abandonando o Senhor. Abandonar a igreja é o último passo. Quem abandona a igreja é porque já está longe de Jesus. Quem abandona a igreja é porque já está longe de Jesus. E o nosso desejo é que Jesus traga de volta, de alguma forma, aqueles que estão afastados. E às vezes a gente pode até estar dentro da igreja e estar afastado, né? Que o Senhor nos traga de volta também. Vamos orar? Bendito Deus, te louvamos por essa noite, pela palavra pregada e pela consciência que o Senhor nos traz, ó Deus, mediante a ação do Teu Santo Espírito, de nos mostrar os erros do passado da nação de Israel, de ver quanto o Senhor mostrou expectativas diferentes em relação àquele povo, e que
assemelhados a nós também muitas vezes frustramos os teus planos, não fazendo aquilo que o Senhor deseja, erramos o alvo, abandonamos, damos as costas, mas o Senhor nos traz sempre de volta, sempre, sempre, sempre. Ó Deus, se nesta noite o Senhor quer trazer alguém de volta, quebranta esse coração, essa vida, desse indivíduo que está aqui hoje, dos que nos assistem em casa, para que, ó Deus, nesse retorno, seja um retorno para a nossa alma ser alimentada, dessedentada. Ó Deus, e tal qual a Tua palavra nos ensina, ó Deus, fluir em nós rios de água viva. Abençoa a Tua igreja nesta noite. Oro pelos irmãos que estão literalmente vazios de Deus. Enche-os de novo. Oro pelos que estão, ó Deus, afastados por algum motivo de escândalo, de problema, de decepção. Mostra-lhes, ó Deus, que a grande questão não são os nossos pecados, mas, ó Deus, a graça do Senhor que nos acolhe. Que eles tenham a compreensão da dimensão da graça e não das imperfeições uns dos outros. Ó Deus, tenha misericórdia, Deus, daqueles que ainda não conheceram o Evangelho. Usa as nossas bocas como o Senhor queria usar Israel para proclamar, ó Deus, as verdades eternas às nações próximas, gentílicas, para que pudessem te conhecer. Que nós possamos também, ó Deus, ser instrumentos para comunicar a palavra do Senhor a quem o Senhor colocar à nossa frente, de maneira distinta, ó Deus, para que o Evangelho chegue e traga salvação e muitas vidas possam também se alimentar daquele que é a fonte, o manancial de águas vivas. Assim nós oramos e nós agradecemos em nome de Jesus. Amém.